a partir do versículo de número 18. Só até lá, já está ok? Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Senhor, seja do teu agrado, Pai, falar ao nosso coração, edificar as nossas almas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a maneira como os casais se conhecem é um tanto que curioso, chama a nossa atenção. Eu, de modo particular, eu fico muito feliz em ouvir, até por mais de uma vez, né, os meus amigos falarem como conheceu a sua esposa, como eles se encontraram. E é um momento assim que a gente fica feliz. Há histórias que são engraçadas, há outras que são um tanto que obscuras. Nós temos recordações de tempos passados, de histórias de casais que se encontraram de uma maneira um tanto que inusitada, né? Contos antigos de alguns casamentos que teve, que a mulher foi encontrada na mata, né? E parece que foi numa caçada, né? Na minha família tem dessas histórias, né? Que a minha bisavó, a minha tataravó, né, foi encontrada quando o povo estava caçando na mata, e era uma índia, o povo pegou ela lá e levou para casa, né, e aí envolve toda uma quantidade de questões sensíveis, mas enfim, né, é uma história um tanto que é obscura, mas que, no final das contas, foi encaminhada dentro da providência de Deus e repercutiu em histórias mais adiante. As pessoas se conhecem, né? Algumas a história é engraçada, outra a história é obscura. Antigamente as pessoas se conheciam muito através da família, dos relacionamentos na igreja, na sociedade, no trabalho. Havia cartas, né, que alguém escrevia, às vezes até anonimamente, né, para a pessoa que amava, né, e ficava aquele suspense, aquele romance. Antigamente tinha muito disso. Hoje em dia, os tempos modernos, né, dos quais eu e minha esposa somos frutos, nós nos conhecemos através da internet, né? E no Facebook, ali a gente se conheceu, mandou mensagem, e um tempo depois a gente se casou, estamos 7 anos casados para a glória do Senhor. Algumas pessoas se casam rápido, né? Assim que se conhecem, com pouco tempo já se casam, outros passam muito tempo, levam muito tempo para se casar, passam alguns anos ainda em namoro e se conhecendo até que se casem. Algumas pessoas têm sucesso no casamento, outras são frustradas no casamento. Independentemente de qualquer situação, irmãos, nós aqui também estamos diante de um texto que nos relata a história do primeiro casamento. A primeira união da história da humanidade. Nós vemos aqui, irmãos, a história de Adão e Eva, como foi que Deus formou essa união, como aconteceu esse negócio. E a primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que o homem estava num lugar por demais bom. Um lugar que não tinha fome, que não tinha dor. Um lugar que tipificava o lugar para onde nós todos estamos indo, que vivemos pela fé.
o novo céu e a nova terra. Eles viviam no paraíso. O paraíso de Deus, a abundância de tudo. Não havia espinhos, não havia dor, não havia sofrimento, não havia feras que fossem hostis ao homem para o devorar. Ele estava nesse lugar bom, por demais bom. Mas, ainda que fosse tão bom, não há nada nesse mundo que não possa ficar melhor. Só Deus é que não é passível de mudança. Deus não muda. Deus é plenamente bom. Mas mesmo o jardim, ele poderia passar por uma melhoria. E aqui nós vemos isso, irmãos, que mesmo o homem estando no jardim de Deus, no paraíso de Deus, ali tinha a necessidade de um ajuste, tinha uma necessidade de um complemento nesse jardim, porque o homem ele estava sozinho. E é como alguns dos nossos poetas e artistas nos dizem em suas músicas, a solidão é fera. A solidão, ela devora. A solidão, ela castiga. Né? E aqui, meus irmãos, estava Adão sofrendo com a solidão. A sensibilidade foi de Deus para ver a condição na qual Adão se encontrava. Adão olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém compatível com Adão. Às vezes tem gente que quer atender à necessidade da solidão adotando um pet. Não é? E aí é mãe de pet, e às vezes até tem casamento, irmãos. Nós vivemos em um tempo que gente está se casando com bicho. Não é? A tentativa de tentar satisfazer um vazio da solidão, mas que não resolve. E Deus, irmãos, em sua sabedoria, viu que esse negócio não ia dar certo, de Adão ficar sozinho. Deus, ele olha para Adão, e Deus tem a consciência de que Adão ele foi formado conforme a sua imagem e semelhança. Deus, em sua essência, ele é um ser social também. É um Deus que se relaciona dentro da Trindade. Há um só Deus em essência, mas esse Deus é visto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há uma relação social, há um vínculo de amor, há uma interação na Trindade Santíssima. E Deus olha para Adão e vê que estava faltando alguma coisa. Adão precisava de alguém semelhante a ele em essência. Precisava de um companheirismo, precisava de um ajuste nesse aspecto da imagem de Deus que estava ali impresso nele. Os animais não iam satisfazer isso. Outra coisa não ia satisfazer. Adão, ele precisava de alguém semelhante a ele. E é isso que Deus proporciona para Adão. Deus diz, não é bom que um homem esteja só. E ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A ideia, irmãos, de idônea, é alguém que é ligeiramente diferente. Ela será uma pessoa semelhante, mas não igual. É como as peças de um quebra-cabeça. Se elas forem iguais, elas não vão unir, não vai dar ali o encaixe perfeito. É necessário haver alguma diferença. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Não poderia ser alguém igual a Adão. Era necessário alguém da mesma essência, a essência humana, um ser humano, mas não alguém igual a Adão. E é justamente isso que Deus prepara para Adão. Alguém que é um ser humano, como ele é um ser humano, Adão, mas que também é diferente dele. É isto que Deus prepara para Adão, neste casamento aqui que está sendo direcionado por Deus. Deus diz que essa pessoa que surge, que ele vai trazer para Adão, é uma auxiliadora. E aqui, irmãos, é muito preciosa essa palavra. Nós vivemos em tempos em que as pessoas, quando batem o olho nessa palavra, parece que se contorce todinha, assim, aquela dor, aquela agonia. Como assim auxiliadora? Não é? Como se fosse algo de pouco valor. Como se fosse algo de pouca honra. Como se fosse algo que não se atribui um valor e uma honra, mas muito pelo contrário. É algo, irmãos, excelente. Quando é dito auxiliador, irmãos, a ideia aqui é de um reforço de guerra. O exército está em guerra contra outro exército, e este exército não vai conseguir vencer aquele outro exército. Então surgem as forças auxiliares para trazer a vitória no campo de batalha. E é justamente isso que Deus está preparando para Adão.
uma força que Adão não tem, um valor que Adão não tem, uma atribuição, um papel que Adão não consegue cumprir em sua pessoa, em sua humanidade masculina. E é essa pessoa que Deus está preparando, a mulher. Veja, irmãos, como a Bíblia ela sempre valorizou a mulher. É diferente, irmãos, das cosmovisões aleatórias por aí afora, que olham para a Bíblia e dizem, a Bíblia é algo que é de uma cultura patriarcal, e começa com essas palavras, sabe, que parece ser algo que faz sentido, mas que está distorcido, irmãos, nos aspectos mais fundos. Por isso, irmãos, é necessário nós cavarmos mais fundo. Jesus diz que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua casa não vai cair. E edificar a casa sobre a rocha, irmãos, implica em nós cavarmos mais fundo e chegarmos aos alicerces, aos fundamentos, aos princípios elementares da nossa fé. Quando Deus diz que a mulher ela é uma auxiliadora, não a está diminuindo, mas a está atribuindo uma honra à sua pessoa. É alguém, irmãos, que vai vir trazer vitória para o homem em um campo de batalha que ele não pode vencer sozinho. Porque, afinal de contas, irmãos, o homem não poderia ficar sozinho. Ele precisava de uma companheira, precisava de um alguém para estar ao seu lado. E a providência de Deus preparou a mulher. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Inclusive, irmãos, a palavra auxiliadora, o auxílio, é atribuído ao próprio Deus. Deus ele é aquele que auxilia o seu povo. Deus ele é aquele que luta e que peleja por nós. Deus ele é aquele que está ao nosso lado, que nós podemos contar com ele. E a mulher, irmãos, ela tem esse reflexo daquilo que é atribuído ao próprio Deus. É alguém, irmãos, que vem para contribuir, para somar. Não é, irmãos, uma relação de humilhação, mas é uma relação de valor. É uma relação benéfica. É uma relação, irmãos, onde as coisas vão fluir adequadamente. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o texto nós já lemos. O homem, ele vê todos os animais, ele dá nome aos animais. Todavia não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. É necessário ter a sua auxiliadora, alguém que estivesse ali com ele, na luta, na batalha, no trabalho, nas funções que Deus já lhe deu. Deus havia já atribuído ao homem responsabilidade. E a mulher viria junto com o homem para zelar da criação, para dominar também junto com o homem sobre a criação, para fazer com que fosse multiplicada a imagem de Deus sobre a terra. Então, irmãos, nós vemos Deus fazer uma cirurgia, a primeira de todas as cirurgias. Deus é um excelente cirurgião. Um cirurgião, um artista, alguém que faz algo fantástico. Ele, de uma das partes do homem, da costela do homem, ou do lado do homem, Deus tira ali um pedaço, e desse pedaço Deus faz e forma uma mulher. É interessante o que Matthew Henry ele diz sobre esse aspecto. Ele diz, olha, Deus não tirou da sola do pé. É para a mulher trazer uma ideia de humilhação. A mulher está sendo pisada, a mulher é uma escrava, simplesmente alguém que está ali para trabalhar mesmo, sabe? Mas também não tirou do escapelo aqui de cima da cabeça, não tirou uma tira de couro aqui de cima do cabelo aqui, né, da careca, né, quem está ficando careca assim como eu, né? Mas tirou do lado, né, do lado do coração, ali para ser amada, acolhida, protegida, para ser um auxílio de fato, alguém que está ali um apoiando o outro. Deus teve essa sensibilidade. E com isso, irmãos, tem uma indicação também da profundidade da relação entre homem e mulher. Como ambos são importantes, como dependem um do outro. A mulher veio do homem, mas os homens vêm também das mulheres, nascemos das mulheres. Né? Então, há uma relação profunda daquilo que Deus está formando aqui, irmãos. E observemos, irmãos, e tenhamos sensibilidade para o que o texto está narrando. É interessante que Adão não está à procura.
Alguém pode até dizer, mas é claro, né? Como é que ele está procurando? Não tinha ninguém? Nem muito menos Eva, que é um casamento arranjado. É comum as pessoas muitas vezes dizerem, né? Casamento arranjado, não dá certo e tal. E aqui nós vemos um casamento arranjado que é formado pelo próprio Deus. A figura paterna, direcionando, organizando, providenciando para o homem e para aquela que seria a mulher do homem, formando ali esta união, este casamento. E nós precisamos estar sensíveis a questões como essa. Nós vivemos em tempos em que as pessoas desconsideram o aspecto da autoridade dos pais no que diz respeito a relacionamentos. Deus aqui, ele está na posição de pai de Adão e de Eva. Algo que é atribuído aos pais da nossa geração, aqueles que vêm depois de Adão e Eva. É importante a opinião de um pai e de uma mãe em um relacionamento. Vale a pena ouvir, escutar. Será que fulano, ciclano, vai dar certo para ti, mulher ou homem? Às vezes o pai e a mãe dão umas reflexões assim, para a gente ficar pensando. E é oportuno pensar mesmo. Porque às vezes as pessoas dizem, não, eu vou casar com fulana. A família vai ficar para lá. Vai achando que vai ficar para lá? É claro que o núcleo familiar, a sua família, o núcleo ali central vai ser você e sua mulher, vai ser homem e mulher. Sua mãe, seu pai vai virar parente, mas você não vai desprezar, enjeitar, dizer, não é mais meu pai nem minha mãe. Vai continuar, meu filho, minha filha. Presente na sua vida, na sua história. E se você romper, dizer assim, não, de fato, não quero nem saber, eu vou até para outro país, mas vai ficar um buraco tão grande na sua vida que você vai ter alguns problemas emocionais, alguns problemas espirituais, vai ser uma ruptura difícil de você lidar com ela. É claro que o homem deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, pai e mãe vai virar parente, mas não desconsidere que a família ela tem uma importância, os parentes têm uma importância. É até um tanto que dolorido, né? Para o pai e para a mãe, eu vi assim, como assim, parente? Eu vou virar parente da minha filha, do meu filho? Mas é isso. A sua família vai ser marido e mulher. Quem vai administrar o lar, quem vai dizer como os filhos são criados, a disciplina no lar, a ordem do lar, é marido e mulher. Mas não desconsidere também a opinião de papai e de mamãe. Tem gente que sofre porque não escutou. Tem gente que termina quebrando a cara. Às vezes não. Às vezes pode até dar certo. Mas não deixe de ter consideração pelas autoridades. Deus está como autoridade. Autoridade como um pai. Deus está aqui como aquele que está levando, sabe, na cerimônia de casamento. O pai leva a noiva, né? Muitas vezes acontece assim, até o altar. Deus é quem está fazendo isso. Deus é o juiz, Deus é a testemunha. Deus está aqui organizando esse casamento. É algo relevante. Inclusive, irmãos, é importante o aspecto daquilo que diz da legalidade do casamento, do vínculo social que é estabelecido no casamento. Isso é importante. Às vezes as pessoas se juntam e dizem assim, não, mas não precisa não casar não, o negócio de casar. Tem até uma música, né? Se casamento fosse bom, não precisava testemunha, para que padre, para que juiz, né? Para que pastor, né? A gente é reformado, né? Mas essas coisas são importantes, meus irmãos, porque casamento diz respeito não apenas ao indivíduo, homem e mulher, mas diz respeito à sociedade. Diz respeito à glória que é devida ao nome do Senhor. Nós pecamos, irmãos, contra Deus. Quando nós nos unimos, e isso acontece muito no nosso Nordeste, no Brasil e no mundo, e nós não nos casamos oficialmente, diante da imagem de um juiz, da pessoa de um juiz, da figura dos pais, da sociedade. Nós pecamos, irmãos, contra Deus, pecamos contra a sociedade, nós pecamos contra nós mesmos, porque casamento não é para nós mesmos, casamento é para Deus, casamento é também para a sociedade. É a célula, irmãos, é o núcleo mais importante da nossa sociedade, é casamento. Pessoas que se casam, irmãos, são pessoas melhor
desenvolvida economicamente. O casamento, irmãos, é um vínculo para a vida toda. Alguém que está, vou usar uma palavra que de vez em quando a gente escuta por aí, amancebado, né? O povo deixa as expressões assim, né? Um tanto que chula, feia, né? Está unido assim, né? É importante casar, organizar, direitar esse negócio, né? É oportuno. Hoje em dia tem tanta coisa, irmãos. Tem casamento comunitário, né? E a gente vê aqui, irmãos, a simplicidade. Tem gente que fica, mas, né? Como é que eu vou casar? Né? A conta do banco. Né? Tem que ter uma conta, não? Tem que ter pelo menos uma reserva aí de uns 50 mil. Vai que precisa fazer uma ressonância, sei lá, uma cirurgia. Né? Tem que ter um bocado de dinheiro lá, para uma emergência. Ninguém nunca sabe. Precisa de uma casa, vamos uma casa tudo top de linha. Porcelanato, forro, a fachada tremenda, portão elétrico, 2 carros na garagem, porque se um quebrar o outro está pronto ali. Mas tem gente que fica nesse mundo ideal, e a gente olha para Adão e Eva aqui, meus irmãos. Eles estavam até pelados, não tinha nem roupa. Qual o dinheiro que eles tinham? Claro que eles tinham a natureza, mas era basicamente como o indígena vive, né? No meio daquele mato, aqueles animais, aquela vida selvagem. Né? Mas eles tinham tudo o que eles precisavam, meus irmãos, para casar. Né? Eles tinham Deus, a pessoa de Deus, o apoio do Pai Celestial, a condução divina, e tinham um ao outro. E Deus está conduzindo aqui, meus irmãos. É um encorajamento. Nós vemos em tempos em que as pessoas enrolam demais. É uma enrolação danada e ninguém parece que se apruma. Né? É necessário ter posicionamento, ter firmeza. Eu não sei como prego na areia, sei como prego em madeira de lei. Ser firme. Né? Se o negócio é assim, vamos fazer assim. É desse jeito, vamos endireitar, vamos consertar, vamos fazer como Deus aprova. E desfrutar, irmãos, das bênçãos do Senhor. Casamento é bênção, porque é de Deus. É ambiente de crescimento. É ambiente onde, irmãos, o nosso caráter é remoldado. Casamento, irmãos, é ambiente onde 2 criaturas, irmãos, que são imaturas. Pode ser um casamento de alguém com 60 anos de idade. Quando casar, vai amadurecer muita coisa. Que pensava que já estava, sabe, por cima. Aí o camarada casa e é igual aquele meme, né? Casei, não sabia que eu não sabia andar, não sabia escovar o dente, não sabia me vestir, né? O homem é assim, né? Ser meio desmantelado, né? E a gente casa, irmãos, e a gente vê isso. Nós começamos a enxergar o mal que há na nossa alma, pecados que nós não enxergávamos anteriormente. Nós passamos, irmãos, a ter um melhor desenvolvimento da nossa responsabilidade pessoal. Porque no ambiente do casamento, os cônjuges, um estimula o outro. Fulano, acorda, né? Bora trabalhar, bora suar, bora batalhar, bora estudar. Deixa aí essa preguiça de lado. Né? E dá um chacoalhão mesmo assim, tira o camarada do comodismo, o homem e a mulher. E o casamento, irmãos, vai gerar, ao longo dos anos, maturidade, vai gerar amor. Né? Adão até que podia estar um tanto que apaixonado, né, quando ele vê Eva. Isso aqui é poesia, meus irmãos, a primeira poesia que a gente vê na história da humanidade. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. É paixão, irmãos, é assim, sabe, um amor à primeira vista. Mas que ainda haveria de se desenvolver com o passar do tempo. Ao longo da caminhada de relacionamento. Aqui nós vemos, irmãos, o homem derramando os seus sentimentos nesta relação que está sendo estabelecida por Deus. E nós vemos, irmãos, verdades que são oportunas para nós. Os dois vão se formar em uma só carne. E é interessante porque só havia Adão e Eva. Não havia Adão, Eva e, sei lá, um outro nome com E. Evandro, Érica, né? Só havia os dois.
O homem mais bonito do mundo era Adão, né? A mulher mais bonita do mundo era Eva. E é isso, irmãos, que precisa ser preservado no casamento. A relação entre homem e mulher precisa ficar entre homem e mulher. A beleza, a ternura. Mas os anos vão passando e vão começando a aparecer aquelas marcas de expressão e, sabe, os cabelos começam a ficar branco, mas o marido olha para a mulher e continua dizendo, é osso dos meus ossos, sabe? Já viu ela várias e inúmeras vezes, mas continua dizendo, uau! Não é? A mulher, por outro lado, irmãos, precisa continuar dizendo também em sua alma, uau! Tendo consideração, respeito, amor, afeição pelo seu marido, um carisma, sabe? Um vislumbrar. Não é? Por mais que se passem os anos e a idade vai chegando, os cabelos vão ficando brancos, mas não importa, ela vai continuar sendo linda, a mulher mais linda do mundo, o homem mais lindo do mundo. É isso que Deus espera, irmãos. E é um desafio para nós, porque há muitas mulheres nesse mundo e há muitos homens nesse mundo, mas nós precisamos voltar para os princípios e os valores de Deus. É um homem e uma mulher, não é um homem e várias mulheres. Seja através de casamentos poligâmicos, como foi permitido no contexto da antiga aliança. Abraão teve várias mulheres, Davi teve várias mulheres, vários homens ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que tiveram várias mulheres, mas foi não por ordenança de Deus, foi permissão de Deus, e o que decorreu disso foi tristeza, angústia, problemas familiares, intrigas, choro, humilhação. É algo que Deus não aprova, ainda que tenha permitido naquela cultura antiga. Mas não quer dizer que é algo aprovado por Deus. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não entre um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens. Porque o que mais tem hoje em dia, irmãos, é de distorção. Até mesmo homem com homem, ou mulher com mulher. E Deus nos indica na palavra dele como deve ser o casamento. É um homem e uma mulher. Ela é linda para ele, ele é lindo para ela. Reflete, irmãos, a relação de Cristo e a igreja. A semelhança daquilo que se vê em Cântico dos Cânticos, em Cantares de Salomão. O meu amado é todo perfeito, ele é lindo. Assim a igreja olha para Cristo, Cristo olha para a igreja e não vê mácula, não vê imperfeição. Assim deve ser, irmãos, o relacionamento entre marido e mulher. É algo, irmãos, que precisa ser resgatado em nossos tempos. Vivemos em tempos, irmãos, fúteis. Vivemos em tempos de manipulação. Vivemos em tempos em que as pessoas não mais conseguem enxergar a beleza no ordinário, naquilo que é comum. E aí a gente vê um bocado de mulher e de homem morrendo em clínicas de estética, porque colocou o silicone. Você até pode colocar, mas é o que é irrelevante. No contexto entre relação homem e mulher, não importa o volume, seja lá do que for, do corpo do marido ou da mulher. O marido precisa estar satisfeito com a sua mulher, como ela é, como Deus a fez, e amá-la. E assim também a mulher para com o homem. É dito no texto que os dois estavam nus e não se envergonhavam. A Eva não estava preocupada, será que os meus seios são tão pequenos? Eita, pastor, você está sendo tão explícito. Mas a Bíblia é explícita. Você vai ler o Canto do Canto que você vai ver coisa até mais explícita ainda. Homem e mulher estavam nus, não se envergonhavam. Eva não estava tentando assim se esconder. Eu acho que ele vai me achar feio. Ou Adão, acho que ela vai sorrir de mim, vai mangar de mim, sei lá. Porque havia um vínculo perfeito, uma relação profunda.
de conhecimento, de confiança, de acolhimento, de aceitação. É claro, irmãos, como muitos comentaristas trazem, algo que aponta para a ausência de pecado, mas também, irmãos, é algo que aponta para a profundidade de um relacionamento íntimo, onde os dois ali estão unidos, onde os dois estão se relacionando, onde um sente confiança no outro, porquanto foi Deus que uniu. E como diz a palavra do Senhor, o que Deus uniu não separe o homem. Essa é a vontade do Senhor para a vida daqueles que casam. Possamos, irmãos, olhar para as Sagradas Escrituras e aplicar para o nosso casamento verdades essas que nós aprendemos nessa noite. É Deus, irmãos, quem a palavra do Senhor nos diz que a herança e os bens são uma providência dos pais, mas a mulher prudente, ela vem do Senhor. É assim que estou parafraseando os provérbios de Salomão. É Deus quem providencia o cônjuge. Ah, pastor, mas foi um negócio tão complexo, não é? A gente nem casou virgem. Mas quem disse que você não pode casar? A gente não vê vestido branco aqui nesse casamento que Deus fez, a gente não vê aliança. Isso é tudo coisa que a gente inventou. Talvez na sua história as coisas não tenham sido da maneira como se espera que acontecesse. Mas ainda assim elas podem dar certo para a glória de Deus. O Deus que une, o Deus que ajusta, o Deus que providencia, o Deus que direciona a nossa vida, meus irmãos. E nós precisamos, irmãos, ter uma sensibilidade e olhar para o Evangelho e ver, meus irmãos, que o casamento deve estar centrado no seio e na pessoa de Deus. Às vezes tem gente que casa rápido, como Adão e Eva casou, né? Eva, inclusive, não tinha nem 10 anos de idade. Acabou de nascer, já estava casando, né? Assim que conheceu Adão, poucas horas. Não deu nem horas, eu acho, né? Ali já casou. Tem gente que casa rápido e dá certo, tem gente que demora para casar e dá errado. São questões, irmãos, que nós não podemos apostar e dizer assim. É uma matemática que vai dar absolutamente certo, esse ou aquele ponto. O que nós precisamos é confiar na providência de Deus. É casar no Senhor, como diz a palavra do Senhor. É nos submetermos à opinião do nosso Pai Celeste, dos nossos pais terrenos, vermos aquilo que eles têm a falar para nos instruir, para nos ensinar. É ter consideração pelos processos pelos quais nós precisamos passar, levando em conta a sociedade, levando em conta aquilo que diz respeito não apenas a nós enquanto indivíduos, mas a aqueles que nos cercam. Nós precisamos, irmãos, ter essa sensibilidade. Que os casamentos, irmãos, da nossa igreja possam ser casamentos onde há intimidade, onde o marido e a mulher não precisam estar se escondendo, tendo segredos de um para com o outro, mas possam ser uma só carne, ter uma só conta bancária. O que é meu é seu, o que é seu é meu e ponto. Às vezes tem casamento que é assim, né? O que tu ganha é teu, o que eu ganho é meu, tu não toca no que é meu, e assim é vice-versa. É uma só carne, é um só dinheiro, é uma só comida. Se faltar para um, vai faltar para outro. Se sobra para um, vai sobrar para o outro. É um companheirismo, é uma aliança, é um compromisso para a vida. É algo também importante nós enfatizarmos. Porque às vezes nós vivemos em tempos em que as pessoas dizem: ah, não deu certo, eu separo, vou embora, caio fora. Caia não, mocinho, nem mocinha. Porque a vontade de Deus é que se você casou, é para a vida toda. É um vínculo até que a morte separe, é carne da minha carne. Então se esforce, lute, persevere. Ah, mas está doendo, mas está difícil, e ver essa crise. Estudos indicam, irmãos, que casais que passam por crises profundas, alguns anos, 4, 5 anos na frente, eles veem que se tivesse se separado lá atrás, teria sido a coisa mais absurda que eles tinham feito na vida. Que não teria sido algo razoável. E que
Esses casais que passam pela crise e mais alguns anos na frente, eles se veem, irmãos, de um casamento que eles dizem: é perfeito meu casamento, está uma maravilha, está uma bênção de Deus. Então está difícil, está complicado, persevere, insista, é para a vida toda casamento. Mas eu já separei, pastor, e estou no segundo casamento. Deus tem misericórdia da nossa vida e vai lhe conceder graça para você recompor a sua vida e tentar acertar. Nosso Deus é um Deus que nos dá oportunidades. Enfim, irmãos, que possamos olhar para a palavra de Deus e nos satisfazermos na palavra do Senhor. Ela é a fonte, irmãos, para um casamento feliz, para uma união adequada, para uma família que é formada debaixo da bênção de Deus. Precisamos nos guiar pela palavra do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Concede, Senhor, convicção, coração do teu povo no que diz respeito a casamento. Que aqueles que ainda não casaram não fiquem ansiosos, dizendo: com quem me casarei? Com quem haverei de noivar? Com quem haverei de constituir família? A semelhança das ansiedades que sobrevêm ao mundo. Mas venham descansar na providência do Senhor, sabendo que no devido tempo o Senhor haverá de fazer com que um encontro à semelhança deste de Adão e Eva possa acontecer. Talvez seja em uma rede social, fazendo a feira, no mercado, ou em um contexto de uma festa familiar. O Senhor haverá de providenciar e de guiar. Mas que possam, Senhor, casar no Senhor. Que possam constituir famílias debaixo da autoridade do Senhor como Pai celeste e das autoridades dos pais terrenos, como pai e mãe, aqueles que criou, que educou, o pai que é o pastor, uma autoridade espiritual na vida daquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo, os pais que dizem respeito às autoridades civis. Ó Pai amado, que possamos ter consideração pelo processo que envolve casamento e que vejamos que é algo muito sério, algo que vai mudar a nossa vida, que vai moldar e lapidar aspectos do nosso ser. Que possamos, Senhor, confiar no Senhor e ter casamentos direcionados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26.